Oi, gente. Aqui é um vídeo de apresentação para a matéria Estudos de Cinema Contemporâneo, de Marcelo Ribeiro. E o nosso grupo vai apresentar sobre o filme Não Havia Mais Neve. Meu nome é Júlia, a gente tem Midian e Maria Paula como as outras integrantes do grupo. Então, esse filme foi dirigido por as meninas podem me ajudar, Bacar e Sam Macarrã. A gente ficou um pouco em dúvida da pronúncia do nome, mas Macarrã. acho que é Macarrã. Ele nasceu em 34, em Dakar, capital do Senegal, e lá mesmo, enfim, depois disso, uns anos depois de uns anos, ele acabou indo para Paris, para ingressar no Conservatório de Arte Dramática. E lá ele fundou uma companhia de teatro chamada Les Griots. Les Griots. Eu não sei a pronúncia em francês. Mas no brasileiro, a gente chama de griot, né? Que é justamente uma função típica da África de um contador de histórias, né? O nome é bem significativo para a própria vocação, né? De Ababacar. E com isso, com essa companhia de teatro criada, ele também desempenhou alguns papéis como ator, né? Depois, em 58, ele foi para a Itália, onde ele participou de uma escola de cinema romano, chamada Centro Experimental de Cinematografia. E depois desses anos, nesse exílio voluntário na Europa, ele voltou para Senegal e trabalhou em círculos de rádio e televisão. Nesse retorno, ele criou sua própria produtora de filmes, que é a produtora que apresenta, né, o filme que a gente está analisando, que se chama Baobab Filmes, da capital, né, de Dakar. E com isso, a trajetória dele de vida foi curta, né? Ele morreu muito cedo, aos 53, na verdade, 2 semanas antes de completar 53 anos. E enquanto ele prosseguia a carreira de ator, ele investiu na promoção e defesa dos cinemas africanos, né? Como secretário-geral da Federação Pan-Americana de Cineastas, num certo período de tempo. Foram 4 anos que ele atuou como secretário. Então, eu imagino assim que a vida a produção artística, melhor dizendo, de Ababacar se confunde bastante assim com as fases da sua vida, né? Porque ele não faz ele faz o filme dentro do próprio movimento de vida dele, do seu próprio devir, né? Então é bem interessante analisar sobre essa perspectiva. Sim, com certeza. Agora a gente vai começar a falar sobre o filme? Pode ser. Pronto. Quer começar, Midian? Quer que eu comece? Eu posso continuar também. Tá um barulho aqui, mas enfim, eu vou tentar fazer uma analogia, na real, sobre o texto, né? Desterro, Desejo e Delírio, de Marcelo, quando ele cita Fanon, né? Que ele cita Fanon quando ele fala sobre quanto mais assimilar os valores culturais da metrópole, mais o colonizado escapará da sua selva, né? Quanto mais ele rejeitar sua negridão, seu mato, mais branco ele será. E eu fiquei pensando nessa questão de assimilar isso ao filme e me questionar sobre a própria subjetividade, né, desse personagem, desse sujeito, nos seus mais diversos contextos e vivências, né, individuais e coletivas, no que diga externo, né, do lugar de onde ele veio. No caso, ele vem de Paris, ele tem essa experiência lá, né, para estudar, tudo mais. E pensar nesse sujeito, né, de pele negra com máscaras brancas, essas máscaras que podem estar representando as vestes, o comportamento, né, como um todo, sobre a forma que ele reflete, sobre a forma que ele pensa, é uma forma também de se afastar, né? Eu fico pensando nessa questão do vazio, desse afastamento da própria questão ancestral dele, né, da própria ancestralidade, né? E quando eu penso em desterro, na palavra desterro em si, eu penso também para além desse deslocamento, desse exílio, né, que a própria palavra diz. Mas eu penso sobre a palavra, sobre o quanto a palavra pode significar também, em certos outros contextos, nos mais diversos aspectos que está ali
própria ideia de solidão, né? Sobre a solidão do homem e da mulher negra, que são preenchidas por esse deslumbre colonial, né? De ser e sentir, e que no final essas máscaras acabam sendo incutidas de dor, né? De sofrimento. Enfim. Quer complementar, Maria? É isso. Eu acho interessante essa colocação de Midian, porque é uma questão de esvaziamento de identidade mesmo, né? O filme mostra muito isso, que são os brancos de pele negra, né? Tem uma parte do filme que foca bastante nessa parte, que é a tendência de se esvaziar mesmo em prol de uma cultura branca, né? De repetição mesmo, de costume, de gestos completamente esvaziados de sentido, né? Que seria o que se busca na perseguição, entre as da ancestralidade, né? No culto, melhor dizendo, da ancestralidade. Então, essa questão da imitação se inscreve, inclusive, na linguagem, na língua que se escolhe, né, para falar no filme, que é o francês. Uhum. É a língua do colonizador, né? Então, eu acho que é bem simbólico, assim, dessa questão da máscara branca, né? É isso, eu acho que esse texto de Marcelo é muito bom e se encaixa muito com o que o filme quer passar, né? Essa questão do desterro. Eu escrevi aqui que tem no texto uma parte que ele fala assim, o desterro assumido como grito pela independência, né? Que é como se fosse assim, para... Ele precisa sair para poder se descobrir e ter o conhecimento dessa questão do olhar do colonizado, né? Para que depois ele possa desconstruir isso ao mesmo tempo. Então, é como se fosse essa coisa de, tipo, você sair para você se distanciar, né, da sua terra natal, que foi o que aconteceu, e você acaba assimilando as coisas dos colonizadores, vamos dizer assim, né, da França e tal, que ele vai para Paris. E quando ele volta, ele tem uma visão completamente diferente, assim, ao mesmo tempo que ele está contaminado, vamos dizer, com o olhar colonizador, quando ele desconstruir isso, ele vai ter uma visão muito mais clara sobre toda essa questão, né? Como estava intrínseco nele essa questão de ser colonizado, dessa coisa muito forte dessa relação, né? Dessa desconstrução você fala pelas próprias interrogações que ele se coloca, né? Exatamente, que o filme o que baseia o filme são os questionamentos internos dele, né? Esse dilema que ele tá ali, de tudo que ele passou quando ele saiu da terra natal e tal. Então, o filme é justamente isso, né? Essa angústia dele por ele ter saído, passado tanto tempo longe da terra natal. E ele fica nessa idealização do retorno, né? Por isso que ele faz tantas perguntas a si mesmo. Ele fica sempre, mas será que minha família vai estar da mesma forma? Como é que eu vou reagir? Será que eu mudei? Ele fica muito se questionando, né, sobre si mesmo. Então, acho que tem tudo a ver com como essa experiência afetou ele, né? Porque conhecimento afeta também, então acho que tem muito disso. Uhum. É isso. Acho que outra coisa que a gente pode levantar é que é um filme pensado para o espectador branco, né? É uma provocação, né? O filme é uma provocação. Você consegue perceber através dessa voz, né? Que está ali narrando o tempo inteiro. Então, o filme é o tempo todo uma provocação. Eu até tentei viver a experiência de assistir o filme sem a legenda e sem o som. Então, sei lá, tentar ver se eu leria as imagens dadas da mesma forma, sacou? E aí teve esse momento que eu fiz com a chegada dele de Paris, né? Em Dakar, né? Que é uma música, ele desce do avião, aí tem uma música que lembra Paris. É como se Paris estivesse vindo junto com ele, eu não sei, sabe? Eu não sei se vocês têm Mas essa ao mesmo sensação tempo, o também. primeiro frame do filme é o sapato dele, que é uma babuche, né? Então tem uma coisa que ficou da terra É o natal. contraste, né? É essa questão de ser a terra natal dele, mas dele tá muito tempo longe. E aí acaba que todo o questionamento dele se vai a partir disso, né? Desse conflito interno, de estar com as duas partes.
Uai, o que foi isso? Apareceu Você alguma colocou coisa mais aqui. tempo, né, pra te falar. Foi isso? Não sei. Apareceu um Não, aviso aqui. apareceu um negócio do Zoom de presente, alguma coisa assim. Apareceu que tá sem que a gravação tá sem limite, alguma coisa assim. Vídeo parou de gravar, então? Não, né? Não, aqui ainda tá. Então tá, vou continuar. Continuando. É Pode isso. continuar. A sensação para mim que dá ao escutar essa música quando ele desce do avião, que eu acho que também é tendencioso, né, do diretor em si, que dá a sensação de carga, essa carga que vem junto com ele de lá, sabe? Essa carga do comportamento, essa carga de percepções, de outras novas percepções, sabe? E aí eu fiquei pensando, e se essa música não lembrasse Paris e sim a África? Porque quando a gente escuta a música, a gente tem uma sensação. Mas e se a gente tem uma mulher que também é responsável pela trilha sonora, que eu esqueci o nome dela, não sei se vocês estão com o documento aberto, daquele link que eu mandei, né? Mas, enfim, eu fiquei tentando escutar aquela mulher enquanto ele descia do avião, ao invés de escutar a música de Paris. E aí eu pensei sobre o quanto a sensação muda quando a gente escuta uma música que lembra o próprio lar, daquela sensação de, poxa, cheguei e eu pertenço a esse lugar, sabe? Do pensamento de que naquele lugar é aquele lugar que ele quer estar e que ele, independentemente que ele vá e volte, mas é aquele lugar que ele se sente bem e confortável, sabe? Enfim, me deu essa coisa, assim, aí eu tive essa pequena experiência para tentar também pensar de uma forma, desconstruir um pouco, né, essa questão de como se constrói, de como pode ser construído, enfim, a própria linguagem do filme. Sim. Eu acho legal a gente falar do recurso do traveling, né? Que é a questão da câmera em movimento, que dá esse olhar estrangeiro. Eu acho que o professor até cita isso no texto, que eu acho bem interessante, porque dá realmente esse ar de que é o olhar dele, que ele tá chegando num lugar que ele já não sabe se ele conhece mais, né? Que ele tá naquela coisa assim. Então, acho que esse recurso foi muito necessário para o enredo do filme. E outra coisa também que me marcou muito é quando ele se pergunta onde se situa o necessário e o supérfluo. Isso foi uma fala do filme que me marcou muito. Porque tem esse choque de culturas, né? Assim, o que é necessário agora para ele, já que ele tem duas bagagens culturais um pouco diferentes. O que é necessário, o que é supérfluo? Porque agora ele está com uma visão distorcida sobre isso. Quer dizer, ele está confuso, vamos dizer assim, ele não sabe mais o que é necessário para ele. E eu achei isso me marcou muito, porque a gente pode se identificar com isso na vida, né? Muitas vezes a gente dá valor a coisas que não são tão importantes assim, quando a gente para pensar. Então, acho que isso é uma reflexão interna dele que todo mundo pode se identificar, acho que é muito. É isso, eu acho que tem essa sensação, né, do vazio em si, né? Tipo, por mais que ele vá e que ele volte, ele vai sentir esse distanciamento, esse vazio. Tipo, ele simplesmente poderia, inclusive, continuar lá em Paris, voltar e ficar lá, sabe? Mas ele, no final das contas, fica, né? Então, tem toda uma questão subjetiva mesmo, eu acho, que faz com que ele não continue, né, lá. Enfim. Mas ele volta para Paris, né? Ele volta, mas eu acho que no final das contas ele fica em Dakar. Pelo que eu entendi, ele fica em Dakar. Porque no final ele tem aquela conversa, né, que me dá a entender que ele se decidiu por ficar lá onde ele nasceu. Uhum. Então, E pegando um gatilho disso, eu pensei também sobre aquela questão, né, da colher em si, né? Que a prima dele, ela oferece a colher, ela que oferece a colher para ele, temendo que ele não coma mais da mesma forma que elas comem, que é comer de mão. E aí eu fiquei me perguntando, né? E se as percepções das pessoas que nunca saíram de Dakar fosse uma percepção e uma idealização ainda mais fantasiosa do que das pessoas que saíram de lá e voltaram, sabe? Total. É o desfecho do filme, isso, né? A gente está chegando na Neve Negra, eu acho. É um delírio, né? É É isso. verdade.
É porque, tipo, a gente estava discutindo, né, lá na aula sobre essa questão do progresso em si, mas, enfim, fugindo um pouco dessa questão, né, eu fico pensando sobre isso mesmo, sobre o quanto ele poderia ali comer de mão, de boa, também, sabe? Mas o quanto é muito significativo o fato da prima dele oferecer e não ele pedir a colher, sacou? Sim. Ele aceita simplesmente, tá? Tipo, tem uma colher ali, ele vai comer, ele pode comer de mão também. Claro que ele poderia estar optando também, mas eu fico pensando sobre essa fantasia também das pessoas desse lugar externo a este lugar que eles vivem, sabe? De certa forma, um pessimismo, né? Assim, que já ele voltou, tá diferente. E tem muito a ver também com o que ele fala da avó dele, né? Que a avó dele não queria que ele fosse porque temia essa mudança, temia que ele viesse diferente com a visão de colonizador, vamos dizer assim, né? Uma visão distorcida da própria cultura. É isso, eu acredito que na possibilidade da gente pensar que a idealização sobre Paris talvez seja uma antes de ir e ela se torna outra depois que a pessoa volta, sabe? Sim, Que essa com questão certeza. de... Não sei, eu trago muito isso para vivências mais pessoais mesmo, né? Dessa questão de você mora no interior, aí quando a pessoa fala assim, São Paulo, aí a galera fica, São Paulo, não sei o que lá, tipo, é o lugar das oportunidades, sabe? Então, tipo, você tem uma percepção sobre... Eu conheço muitas pessoas que foram para São Paulo por causa de algumas questões, trabalho principalmente, né? Que eles falam, né? Da questão da oportunidade, que ficaram lá, continuaram, mas e outras que voltaram e que não querem mais pisar os pés lá, sabe? Então tem toda essa questão do afastamento, né? Cultural também. Enfim. Maria quer falar alguma coisa ainda sobre esse tópico? É isso. Eu acho que o filme fecha com a mensagem desse direito de imaginar, né? Esse O origem. delírio. O delírio, né? O delírio. Delírio. É como se, como é que posso dizer? Existisse uma promessa, né? De nova vida, enfim. E isso fica muito marcado no final do filme, né? No diálogo final, eu acho. Ela pergunta como é a vida lá, enfim, ele descreve mais ou menos, fala da neve. A gente percebe também a forma que ela fala, sabe? Sobre, tipo, poxa, você esteve em tantos lugares, tal, sabe? Tipo, é um deslumbre, é uma fantasia, sabe? É uma percepção outra. Ele já não se sente tão deslumbrado mais, porque ele sabe como é, sabe? Ele sente que, no final das contas, ele se sente só lá. Porque lá ele sabe que ele é preto, entendeu? Ele não é uma pessoa branca. Então, tipo, existem vários atravessamentos com relação a essa pessoa nesses espaços, né? Majoritariamente brancos, né? Eu só queria falar uma coisa rapidinho. Júlia só apareceu para mim que tá gravando agora. Eu não sei se para você... Não, aqui tá normal. Tipo assim, pra mim tá normal. Tá parecendo que tava gravando desde o início. Pra mim também, tá parecendo que tá normal. É porque às vezes é a internet e tal que dá um tipo. Mas acho que tá de boa, pode ficar tranquilo. Qualquer coisa, realmente. Tá. E tem uma frase do próprio Ababacar, eu vi no MUBI, ele fala assim, how to go beyond our culture, by relying on itself. Ou seja, péssima pronúncia, mas ele pergunta como ir além da sua cultura, confiando em si mesmo, né? Apostando em si mesmo. Então, acho que isso sintetiza a ideia da neve negra, né? Ele fala que vai fazer neve negra, promete, né? Essa neve negra, que eu acho que é uma coisa assim de manter o pé no chão, né? Fugir do desterro, se manter assim, como é que pode dizer? Próxima da sua cultura, né? Eu não sei, na verdade, isso é uma leitura pessoal, assim. Eu talvez esteja viajando, mas eu acho que essa questão da neve negra, porque a neve é, claro, branca, né? Não sei. Então, meio que uma inversão, né, da lógica. Você subverte a lógica
acho que de alguma maneira para simbolizar essa coisa da fuga do desterro, né? Desse esvaziamento de identidade mesmo, né? Como a gente estava falando no começo, da imitação, enfim, e perda enfim, costumes, né? E quando ele cita essa neve negra, eu entendo dessa maneira, assim, como é que eu posso dizer? Como se demarcasse, deixa eu ver, né? Tipo assim, eu acho que, na minha opinião, no caso, eu acho que você tá falando uma coisa parecida com isso, seria o redescobrimento dele, assim, ele se achou de volta. Ele até fala isso antes desse diálogo, sobre ele reencontrar o equilíbrio da vida dele, que é até o momento que ele vai lavar o rosto e tal, que já é perto do final. Que ele fala isso, né, que ele lembra até a coisa, o que a avó falou, que ela estava certa sobre ele iria mudar e tal. Então, é o momento que ele se reencontra e faz as pazes consigo mesmo. Ele toma a decisão dele, de que o lugar dele é ali, entendeu? Então, acho que marca esse redescobrimento dele, eu diria. E é interessante, né? Porque em nenhum momento ele chega para ele e fala assim: ah, vou te levar para Paris, vou te levar para um lugar que tenha neve branca. Não, ele fala que ele vai fazer a neve preta, sabe? Eu acredito que essa ideia da neve preta é a própria ideia de se pensar de forma decolonial, né? Sobre essa questão de viver, de vivenciar, né? E descolonial e possível sobre fazer as coisas materiais e imateriais, né? E descolonial também no sentido de construir e desconstruir o que for necessário para ter mesmo que seja uma ferramenta própria do colonizador, tipo, essa questão, né? A gente fala da questão do próprio cinema, tipo, é uma ferramenta que foram homens brancos cis que criaram, né? E que a gente está usando hoje em dia como uma linguagem, né, para poder desconstruir várias coisas. Então, a gente usa essa ferramenta, que é do colonizador, e tenta ressignificar essa ferramenta, né? Então, tem a mesma ideia também de ressignificar, né, como eu disse, de acordo com a sua própria idealização, dos seus mais diversos contextos e formas de se pensar o mundo, né? Então, tipo, eu penso que é uma forma de reconstruir, de ressignificar, de não, sei lá, de não necessariamente sair dali para fazer isso. Talvez você possa sair simplesmente para poder pensar e ter outras percepções daquilo, mas não se afastar totalmente da sua identidade e da sua cultura, né? Porque isso que faz você ter uma visão de mundo diferente, né? Enfim. É isso, eu acho que esse final pra mim foi perfeito, porque você tem um lado também ali romântico, né? Tipo, se você não vai com um olhar assim de descobrir o que é que aquilo significa, você vai pensar, nossa, que romântico, ele tá fazendo uma promessa de amor. Só que quando você vai analisar o contexto, é muito mais do que isso, né? Mas tem essa questão, assim, eu achei o final muito bonito, porque envolve essas duas coisas, assim, a promessa romântica e a promessa da sua terra, né? Tem todo um contexto, né? Essa promessa. Exatamente. Não Tipo, é, tem não é um uma poder muito promessa grande. vaga. Uhum. Exatamente. Eu Realmente, achei ótimo. eu fiquei muito pensando assim, poxa, o que eu posso pensar sobre o que seria essa neve preta, sabe? Tipo, eu assisti o filme umas 3, 4 vezes e eu não conseguia, de fato, pensar, pô, o que seria essa neve preta? Eu comecei a pensar várias coisas. Depois que eu comecei a tentar pensar, pô, e se ele de fato quisesse ficar lá e não quisesse ficar lá em Paris? Se ele não quisesse simplesmente estar num lugar, sabe, que ele pode ter oportunidades, ok, de estudar e tudo mais, mas ok, ele estuda e volta e tenta aplicar os estudos dele de uma outra forma, sabe, com a percepção dele sobre o que é o mundo, sobre o que é o estudo, sobre como ele pode ensinar ou deixar de ensinar. Enfim. Que é a trajetória do diretor, né? Ele foi para a Europa, depois voltou e fez a produtora de filmes dele no Senegal. Então, de novo, Sim, faz a todo vida sentido. se confundindo com a arte, né? Sim. Eu acho que no final seria uma metáfora de libertação, eu acho, a neve preta, né? Essa metáfora muito poderosa sobre você. Toda essa questão pessoal dele, do redescobrimento e de se libertar das amarras da colonização e todas as consequências que deixaram, né? Eu acho que é um otimismo também sobre essa liberdade, sobre chegar nessa liberdade de alguma maneira. Totalmente. Vocês querem complementar mais alguma coisa? Sobre o que filme, sim. sobre isso, qualquer coisa.
Mas vocês que sabem, eu tô aqui. Tô tranquila também. Acho que a gente conseguiu fazer uma apanhadinha. Sim, também acho. Eu acho que a gente passou por tudo, sabe? Dos tópicos todos que eu deixei aqui. Deixa eu ver. Eu acho que Esqueci de dizer, né, que ele ganhou o prêmio de melhor curta, né, no Festival de Cannes. Então ele hackeou total o lugar do colonizador, né? Eu achei isso verdade. massa. É isso, é bom dizer também. Sim, com certeza. Então, um significado grande. Vocês têm aí, porque tipo, ele tem mais 2 filmes, né? A Sim. Babacar tem mais 2 filmes além desse. Sim. Um dos filmes eu assisti, inclusive, para minha pesquisa de TCC, que conta a história de um griot. João, acho que é João o nome do filme. João, Muito João. massa. Tem outro também. Porque quem assistir, né, sei lá. Talvez alguém assista além do professor. Possa, sei lá, ter curiosidade de saber sobre os outros filmes. Sim. Eu acho que no documento a gente colocou, né? Sobre os outros filmes dele. A gente colocou. É Codô, eu acho. Codô. Codô e John. Isso. Pronto, então é isso, né, gente? Eu acho que foi ótima a discussão. A gente conseguiu realmente passar por tudo. Eu acho também. Eu acho que você pode desligar a gravação, Julia. Pronto, é só dar tchau a quem estiver assistindo. Obrigada por terem assistido. Obrigada por assistir. É isso. Tchau, tchau. Tchau.